Então vamos lá, pessoal, para finalizar, depois disso tudo que eu expliquei aqui para vocês, eu quero fazer um resumo geral e falar algumas informações que são extremamente importantes aí para quem está aí no início dessa caminhada de investimento em ações, tudo bem? Primeira coisa, comprar uma ação porque gosta da empresa. Nunca faça isso. Ah, mas eu compro produtos da Natura, eu gosto dos perfumes da Natura, então eu vou comprar ações dessa empresa porque eu gosto dela. Não é uma tese inteligente de investimento. Ah, eu tenho uma conta no Banco Itaú há 10 anos, eu gosto do banco, eu me sinto bem, né, com aquele banco ali, eu vou comprar ações do Banco Itaú por conta disso. Não é uma tese interessante de investimento. Por quê, gente? Vide tudo que eu mostrei para vocês, acredite se quiser, isso nunca vai dar certo. Você precisa ter motivos reais, palpáveis, objetivos de por que você quer comprar ou vender uma ação. A mesma coisa vale para o próximo conselho. Comprar uma ação porque algum amigo, alguma pessoa conhecido indicou. É aquela história, gente, poxa, eu estava conversando com os amigos meus, um deles falou que comprou ações da Magazine Luiza, ela já se valorizou 50%, ele está super feliz, ele falou que vai continuar subindo, tem que comprar, tem que comprar. Eu fui lá e comprei. Você tem boas chances de se machucar financeiramente, de se frustrar. Se o seu amigo falou isso, você foi lá e pesquisou e realmente as ações da Magazine Luiza têm motivos para continuar se valorizando, ok. O seu amigo só abriu os seus olhos para você pesquisar mais a fundo sobre uma empresa que acabou se mostrando interessante. Perfeito, isso está ótimo. A menos que você confie muito nessa pessoa, ela fez o dever de casa e mostrou para você que, olha, por motivos A, B e C, vale a pena comprar essa ação, ok. Mas não é porque você ouviu falar de uma ação, de uma empresa, não é porque você entrou em algum site de notícias e ouviu falar que as ações de tal empresa estão se valorizando, você vai lá, vai entrar e vai comprar. Primeiro, tem que fazer o dever de casa, tem que fazer essa avaliação, seja através da análise técnica ou da análise fundamentalista. A maneira mais simples foi a que eu mostrei para vocês de vai lá na área de análise das corretoras e olha a recomendação delas. Já é um princípio. Por quê? Se lá está recomendando compra, quer dizer que um especialista já fez uma avaliação e está dizendo, olha, essa empresa tem boas perspectivas. Lembrando que não é porque uma corretora recomendou compra que aquela ação vai se valorizar e isso é garantido. Existe uma série de riscos. A conjuntura econômica, setorial ali pode ser alterada nesse meio do caminho e as expectativas mudarem. Tanto que de tempos em tempos você tem que entrar na área de análise das corretoras para ver se a recomendação continua a mesma. Ok? Próximo aí, alocar quantidade de capital incorreta no início. Gente, isso aqui é muito, mas muito sério. Eu preciso que vocês leiam isso aí em voz alta, se possível, se não leia em voz alta na sua cabeça isso aí. Isso é muito, muito sério. Eu já vi muita gente se machucar, muitas pessoas que eu conheço que hoje têm pavor de bolsa de valores porque fizeram exatamente isso aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Você está começando, qual o capital que você tem hoje para investir? Pega esse valor, no máximo 20% dele, coloca na bolsa, para começar, para você ver como é que funciona. Não tem condições uma pessoa que tem 10 mil reais ali de investimento, pegar e colocar esses 10 mil reais ou 6, 7, 8 mil reais, que é quase todo o dinheiro dessa pessoa, e colocar lá na bolsa. Porque a bolsa oscila diariamente. E se você não sabe o que você está fazendo, você pode perder muito dinheiro. E não é isso, pelo amor de Deus, que eu quero que aconteça com você. Ok? Então pense nisso. Você é um iniciante, você está começando, no máximo 20% do capital que você tem investido para começar. Por quê? É um capital menor. Se ocorrer variações, que é normal, você precisa se conhecer psicologicamente quando você investe na bolsa. O que eu quero dizer com isso? Ninguém gosta de perder dinheiro. E isso é um fato muito óbvio. Nenhuma pessoa gosta de perder dinheiro. Então você precisa saber como você vai se comportar. Por quê? Se você compra uma ação, ela começa a cair, você vai simplesmente vender, porque você está vendo ela cair. Isso é o que a grande maioria das pessoas faz. E é por isso que elas perdem dinheiro na bolsa. Porque elas entram e ou elas não sabem o que fazer, ou às vezes elas até estudaram, mas elas alocaram tanto capital que quando elas começaram a ver todo o investimento dela se desvalorizar, o emocional dela toma conta e ela começa a tomar decisões sem lógica nenhuma. E geralmente são decisões ruins quando a gente faz de cabeça quente, né, preocupado, com o emocional à flor da pele. Então comece pequeno. À medida que você perceber que, opa,
Não, ó, vai ter dias que a minha ação vai cair, vai ter dias que a minha ação vai se valorizar, mas tudo bem, eu estou tranquilo, eu tô aprendendo, eu estou entendendo que faz parte do jogo. E aí assim você vai aumentando aos poucos a quantidade do seu capital alocado em ações, ok? Seguindo aqui, pessoal, é basicamente o que eu acabei de falar, né? No começo é normal ficar nervoso com as oscilações do mercado. E eu digo isso porque eu ensino muitas pessoas a começar a investir e elas me relatam isso quase que 100% das vezes. A primeira vez ela vai lá e compra uma ação. Ela quer ficar de 5 em 5 minutos e ir lá olhando. Poxa, minha ação valorizou, minha ação caiu. Não tem problema, no começo é tudo uma novidade, né? Às vezes você vai fazer isso mesmo. Mas não é assim que as coisas funcionam. A bolsa tem que ser sua amiga, não sua inimiga. Ela não pode te gerar nervosismo, frustração. Ela não pode te dominar e tomar todo o seu tempo você ficar prestando atenção naquilo ali. Então entenda que se você começar e isso acontecer, é normal, faz parte. Com o tempo você vai se adaptar, você vai ver que essa ansiedade toda, isso passa. E outra coisa também muito interessante que acontece é, quando eu compro, se ela começa a cair demais, você começa a se perguntar assim, meu Deus, é agora, é hora de vender? Ou também, se ela se valoriza demais, você fica pensando, será que eu vendo para ganhar esse dinheiro? Então, por isso que você precisa ter uma estratégia. Quando você investe em uma ação, você precisa saber o momento de desinvestimento, que é o momento de vender aquela ação. Seja porque esse investimento deu certo, ou seja porque ele deu errado, porque é normal, acontece. Não existe nenhum investidor no mundo, seja ele o Warren Buffett, que é o mais famoso de todos, ou investidores comuns como eu e vocês, é impossível a gente só investir em ações que vão se valorizar e fazer investimentos que vão dar certo. É natural que um ou outro de vez em quando se mostrem decisões ruins. E a gente vai fazer o quê? Sair desse investimento, né? Vender essa ação e bora para a próxima. Isso vale para a pessoa que compra e vende ações no mesmo dia, para uma pessoa que compra hoje e vende daqui um mês, 2 meses, e para uma pessoa que compra hoje pensando em vender daqui 5, 10 anos. De tempos em tempos a gente precisa reavaliar a nossa estratégia de investimentos, ver se a gente está no caminho certo, e se não tiver, a gente sai e parte para a próxima. Por isso que eu coloquei até esse nome aqui, esse termo, porque ele é muito comum no mercado financeiro, né, que é o gain e o loss. É comum a gente ouvir falar que esse meu investimento, essa operação eu saí no gain, essa operação eu saí no loss. O que seria? É o que o próprio nome, né, o termo em inglês significa. Se você saiu no ganho, se esse investimento foi positivo, ou se você saiu no loss, né, se você perdeu, se esse investimento foi ruim, você perdeu o dinheiro. Então quer dizer, eu compro uma ação a R$30, eu preciso ter pelo menos um motivo objetivo e claro para vender ela. Por exemplo, olha, eu compro ela a 30 e o preço-alvo dela, por exemplo, é 33. Então, quando ela bater R$33, eu vou vender. Ou então, olha, se ela bater R$28, eu vou vender. Então, por exemplo, uma maneira simples e objetiva de investir utilizando a área de análise das corretoras naquele exemplo que eu dei ali da XP, ele te mostra o preço-alvo. Então você sabe que, por exemplo, o Banco do Brasil está valendo R$35 e pouco, o preço-alvo dela é 43. Se eu comprei e a ação se valorizou até 43, chega lá, eu vendo as minhas ações. Por quê? Ela atingiu o seu objetivo e eu vou procurar uma outra ação que tenha potencial de valorização agora. Ao passo que, como que eu vou sair, como que eu vou desistir desse investimento? No momento que a área de análise da corretora mudar a recomendação. Hoje as ações do Banco do Brasil, a recomendação é compra lá na XP. Se daqui uma semana, daqui um mês, eles tirarem essa recomendação, eu vendo. Por quê? A minha tese de investimento, eu escolhi investir nessa ação porque os analistas indicaram que era compra com tal preço-alvo. Se eles já não estão mais fazendo essa recomendação, então eu vou vender as minhas ações e vou procurar outras ações que eles estão recomendando. Entenderam? Caso você queira se aprofundar, tem uma infinidade de técnicas diferentes que eu vou ter esses 2 vídeos que eu falei que eu vou passar para vocês aí de análise técnica e fundamentalista que vão ajudar, ou você já pode pesquisar aí por conta própria, é só uma questão de você pesquisar isso aí para você aprender como definir os pontos de gain e loss no investimento. Quando eu invisto, qual que vai ser o meu ponto de saída, seja porque eu ganhei ou seja porque eu perdi, seja porque não deu certo. Beleza?
porque isso tira uma carga emocional muito grande de você, porque você sabe que está tudo sob controle. Se tudo der certo, eu sei o que fazer. Se tudo der errado, eu também sei o que fazer. E como você já tem que decidir isso antes de fazer o investimento, você já analisou objetivamente, racionalmente, se aquilo é interessante para você. Então, seguindo aqui, outra recomendação muito básica é exatamente isso. Comece pelo simples. O que eu quero dizer com isso? Se você começar a pesquisar aí de análise fundamentalista, análise técnica, você vai achar 1 milhão de coisas na internet. Muita coisa boa, sim. Porém, você pode chegar a um nível de complexidade que pode mais te confundir e te atrapalhar do que te ajudar. Da mesma forma que você tem tipos de investimento que é investir em opções sobre ações, investir em mercado futuro, investir em índice, investir em dólar, só para dar alguns exemplos, que são tipos de investimentos muito mais complexos, avançados, que não é por aí que a gente começa. Então comece pelo simples. Eu já dei para vocês aí de mão beijada uma técnica simples de como escolher uma ação, saber o preço-alvo dela, saber quando desinvestir. Já expliquei direitinho aí como é que entra no home broker, faz a compra. Aliás, por conta disso tudo, eu acho que já merece até um like no vídeo aí, né, para me ajudar. Então, para você não ficar se complicando, querer pesquisar cada vez mais, você não precisa ser um expert para investir em ações, é muito simples. Então comece pelo simples, pelo básico e vá evoluindo dia a dia, mês a mês. E aos poucos você vai incluindo essas novas técnicas que você pode ir aprendendo comigo no canal, que você pode aprender em outros locais também, mas faça um passo de cada vez e comece pelo simples, ok? E por último, pessoal, eu coloquei até de letra maiúscula aí mesmo, é de propósito, né? Se você não tiver tempo ou não se sentir confortável, invista em ações através de fundos de investimentos. Como assim, Michel? O que você quer dizer com isso? Eu ensinei para você o passo a passo o que é uma ação, como é que funciona o mercado, como que abre uma conta na corretora, como é que você entra no home broker, como é que você compra uma ação, como é que você escolhe uma ação e por aí vai. E no final você vem me dizer que é para investir através de fundo de investimentos? Sim, é isso que eu estou dizendo, caso você não tenha tempo ou não se sinta confortável. Vou dar um exemplo. Olha, Michel, eu sou médico e minha energia hoje está toda focada em exercer a medicina. Eu trabalho de plantão, eu trabalho em turno, eu não tenho tempo para ficar abrindo home broker, olhando o preço de ação, como é que está indo, como é que não está. Mas eu quero investir em ações. Como que eu faço? Você investe em ações através de fundos de investimentos. O que você está fazendo com isso? Você está colocando o seu dinheiro na mão de uma empresa gestora que ela vai fazer todas as análises para escolher quais empresas são mais interessantes de investir. Então ela já faz todo o trabalho de escolher, avaliar as empresas, ela faz a diversificação de carteira para você, você só compra uma cota desse fundo. Se as ações se valorizam, a sua cota se valoriza. Se essas empresas pagam dividendos, a sua ação também se valoriza, porque o dinheiro dos dividendos nos fundos de investimento, eles são reinvestidos no próprio fundo. Então você está ganhando do mesmo jeito. Quando você investe em ações pelo fundo de investimento, você tira todo aquele trabalho de ficar escolhendo, de ficar demandando tempo, pesquisando, para profissionais que conhecem o mercado como a palma da mão, que investem milhões de reais, já melhor ainda, em troca de uma taxa de administração desse fundo ou uma taxa de performance, que geralmente são taxas muito pequenas, que compensam e muito a vantagem deles estarem escolhendo as ações para vocês. Só para dar um exemplo, no começo do vídeo 1, lembra aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá da quantidade da população de cada país que investe na Bolsa de Valores? Lá eu falei que a população americana investe em torno de 65%. Vocês acham que mais da metade da população fica entrando todo dia lá no home broker, olhando qual ação comprar, clicando, compra e vende? Não. A grande maioria dessas pessoas investem através de fundos. Essas pessoas pegam o dinheiro delas, entregam na mão de boas gestoras, de bons administradores de fundos de investimento e vão tocar a vida delas. Eu fiz questão de fazer esse vídeo ensinando passo a passo para que você entenda como é que funciona toda a dinâmica, toda a lógica do mercado, mas não se atenha a isso. Para mim, o mais importante, a mensagem final disso tudo é: invista em ações. Seja por conta própria, num home broker, seja através de fundos.
porque a geração de riqueza, o ganho de capital, o acúmulo de patrimônio está no mercado de ações, isso eu te garanto. Então, se você fizer essa avaliação com você mesmo, olha, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir ficar acessando o home broker, olhando, tomando decisão, ah meu Deus, agora eu compro, agora eu vendo, ou então você até começou e viu que aquilo não te fez bem, porque isso acontece também, isso é natural. Tem pessoas que são mais ansiosas, elas ficam nervosas quando ela vem, o preço sobe, o preço desce, ela não sabe. Imagina, você está ali no seu trabalho, numa reunião e está preocupado. Ah, meu Deus, as minhas ações estão caindo, eu preciso vender elas. Não é isso que eu quero para você. Eu quero que a bolsa, que o investimento em ações te traga benefícios. E se você perceber que, olha, ficar acompanhando preço de ação, oscilação de mercado não é para mim, invista em fundos. Você só vai receber, no final de todo mês, ali um relatório com a performance do fundo, com algumas informações de diretrizes, e mês a mês você vai vendo. Se a rentabilidade que o fundo está te retornando está interessante, você continua como cotista. Se você vê que, olha, não estou gostando, não está satisfeito, você vende as suas cotas e escolhe um outro fundo, ou então tome a decisão que você achar melhor para o seu dinheiro. Perfeito? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha ficado ao longo desse vídeo ou agora, escreva ali nos comentários que eu respondo todo mundo. Nunca deixo de responder ninguém. E contem comigo que eu estou aqui para o que precisar nesse início de caminhada. Grande abraço!